隠した想いが見つからないように横から背中押すからもう少しここにいて。 Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha, esse é o Livro das Alegações. Agora nós vamos fazer um breve comentário à citação sobre a humildade de Moisés o Negro. Ele acho que é canonizado tanto pela Igreja Ocidental quanto pela Oriental, tanto pela Católica quanto pela Ortodoxa. E ele é da patrística, né, daquele período da história da Igreja em que, na minha opinião, vários entendimentos espirituais eram muito mais claros, cristalinos, límpidos, diretos do que hoje, né? Agora você tem esse saco de tijolos para carregar nas costas, que é a doutrina de 20 séculos, né, de igreja. E era uma coisa que não existia na época, o pessoal estava mais próximo a uma fonte originária, a uma inspiração originária, e não tinha que dar conta de toda a história posterior, né? Então nós vamos ver essa breve citação e falar a respeito dela, né? A citação é essa daqui. Eu achei maravilhoso quando eu encontrei isso daqui e quis fazer justamente um comentário, né? Para dar para vocês algumas fontes diferentes das que são mais costumeiras, né? O pessoal que é cristão talvez não seja familiarizado com um pensamento mais antigo, que é justamente mais simples e mais direto no ponto, na minha opinião, né? Então disse o seguinte, né? O nosso autor aqui, que é Moisés o Negro, né? Ele falou assim: você jejua, mas Satanás não come. Você trabalha fervorosamente, mas Satanás nunca dorme. A única dimensão em que você pode vencer Satanás é a da humildade, porque ele não tem nenhuma. E não é só porque ele não tem nenhuma, mas é porque foi isto mesmo que Deus ensinou que é o mais importante. Quando Jesus, por exemplo, diz o seguinte: aprendei de mim que sou humilde. Ele já ensinou essa verdade, essa revelação de que a vitória espiritual se dá pela renúncia do poder, a renúncia da presunção. Então você é humilde, você sabe que precisa ser amado por Deus e você confia nisto. Tendo esta confiança, você consegue vencer o espírito do anticristo, o espírito da besta, do Satanás, etc. Então veja só, ele está fazendo referência a ações supostamente virtuosas da parte do ser humano, né? Jejuar, trabalhar, né? E aí ele fala o seguinte: mas olha, o seu adversário, né, o cara do outro lado, o cara do outro time, ele faz melhor do que você. Nunca come, nunca dorme. Então, neste critério que você está colocando de esforço, de poder, de força, ou mesmo de inteligência ou de astúcia, você não consegue vencer o seu inimigo. Agora, você consegue vencê-lo e superá-lo naquilo em que ele é o mais fraco de todos, que é o do reconhecimento da soberania de Deus. Então você pode vencer Satanás através da humildade. É a única dimensão em que você pode vencê-lo, porque ele não tem nenhuma. Ele abriu mão da humildade completamente, é um espírito de total orgulho. Então é aí que você tem a vitória espiritual. Não é por atos de sacrifício e nem por atos de obrar na causa de Deus, tipo, eu vou pregar o evangelho, eu vou converter as nações, vou converter as pessoas, e vou fundar igrejas e hospitais e não sei o que lá. Não adianta. Tudo isso daí, que é uma questão de esforço, é uma questão ou de astúcia, ou de força, né, de esperteza, seja o que for. Em tudo isso aí o diabo pode dar um jeito de ganhar de você. Onde ele não tem jeito nenhum de ganhar de você é na sua entrega ao amor de Deus, a sua confiança ao amor de Deus. Por quê? Porque ele não pode ter nenhuma humildade, ele já abriu mão completamente disso. E é uma decisão que não volta. Então é bem interessante porque você vê que para esse pessoal da patrística, como é o caso de Moisés o Negro, né, para esse pessoal da patrística, a solução espiritual
me parece mais simples do que o pessoal que quer disputar num território em que ainda acha que pode vencer pelos seus próprios méritos. Então, o que o Moisés, o negro, está dizendo é o seguinte: não é pelos seus méritos. Quem vence o diabo é Deus. E você deixa Deus participar da sua vida, participar não, comandar, dirigir a sua vida, sendo humilde, ou seja, dando passagem para que Deus triunfe. O triunfo não é seu. Porque se você jejuar, meu filho, presta atenção, o diabo nem precisa comer. Você trabalha muito. Ah, que bom, você trabalha muito para Deus, mas Satanás nunca dorme. Ele não precisa nem parar de trabalhar. Ele pode o tempo todo estar constantemente produzindo resultados X, Y, Z na guerra espiritual. O que ele nunca vai produzir é humildade nenhuma, ou seja, ele nunca vai se entregar ao amor de Deus, nunca vai confiar ao amor de Deus porque ele já decidiu trair isso. Então a humildade, ela supera todas as outras virtudes humanas. Todas as outras virtudes humanas. Existem dons espirituais que podem ser considerados até acima da humildade. Por exemplo, fé, esperança e o amor, né? A própria caridade. Mas são superiores, mas não são primeiros, né? E são dons, são coisas que Deus nos dá. A humildade é a parte que nós fazemos. A vitória humana está na humildade. É isso que o ser humano realmente pode fazer. O resto é dom de Deus, né? Os santos da patrística sabiam de algo que depois foi perdido: o poder da humildade ensinada por Jesus. Então o próprio Jesus fala, né? Ele diz, só para citar também aqui, né? Ele fala assim: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Então a humildade é um ensinamento direto de Jesus. Para o pessoal que acha que Jesus não ensinou nada, que ele não tem doutrina, ele tem sim, ele ensinou, né? Nos ensinou a aprender dele a ser humilde. Humilde e manso. Mas não só isso, né? Além de todos os ensinamentos, vocês desculpem que eu tô com um pouco de sono, que eu tô tendo que resolver essa pauta aqui. Eu tô indo ao limite da minha capacidade. Mas vamos lá. Não só ele ensina e pratica o que ele ensina, mas depois os apóstolos, né, e os santos da igreja vão insistir nisso. Paulo, por exemplo, tem a citação, que eu não tenho completa aqui, mas basta a referência, quando ele fala: é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder, né? É na fraqueza humana que se manifesta toda a força de Deus. Então a humildade é uma chave para a vida espiritual, como eu já expliquei, inclusive, em outros vídeos. Então Paulo está alinhado totalmente com o valor da humildade. Então, se é fraqueza, né, se a fraqueza humana é o que chama o poder de Deus para salvar, como é que você pode chamar o poder de Deus para te salvar e ao mesmo tempo achar que você é forte o suficiente para ter virtudes, méritos, etc, etc? Não dá, né? Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. É disso que se trata. O ser humano tem que largar o orgulho. E às vezes isso se trata até de largar o orgulho de coisas supostamente boas. Jejuar, trabalhar fervorosamente. Eu não estou dizendo que jejuar é ruim ou trabalhar fervorosamente é ruim. O ruim é você achar que é isso que vai te dar alguma vitória. Que é isso que vai te salvar. Você tem que fazer qualquer uma dessas coisas porque isso é bom. E não porque isso vai te causar uma salvação ou a sua vitória espiritual. Porque o que vai causar é o poder de Deus. E o que chama o poder de Deus é a humildade. Por isso que Paulo falou: é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. E depois tem a citação de outro personagem da patrística também, né, que é o João Crisóstomo. Esse aqui eu já citei até aqui, mas eu vou colocar a citação completa porque é menos conhecida, né? Isso eu aprendi por ler um livro que me foi dado de presente por um monge trapista. Um livro cheio de citações patrísticas, né? Aliás, o nome do livro, se eu não me engano, era justamente Fontes. E a citação do João Crisóstomo, né, é um livro enorme, um livro de 400 páginas. Enorme não, né? É um livro considerável, 400 páginas. De toda essa leitura, o que mais me prendeu, assim, o que mais me impactou foi essa citação do João Crisóstomo, quando ele diz assim: atrela a um carro
todas as virtudes. E ao outro carro, todos os vícios, pecados, mais a humildade, tá? Então é isso que ensina o João Crisóstomo. Coloca num carro, né? Prende num carro, ou seja, numa carroça, né? Coloca lá todas, prende na carroça todas as virtudes. São os seus cavalos, né, que vão correr para você. E no outro carro, você coloca todos os pecados, né, todos os pesos da alma humana. Todos os pecados. Então, todas as virtudes, menos a humildade, né? Vamos até fazer direitinho aqui. Todas as virtudes, menos a humildade, ou ainda, né? Podemos colocar assim: todas as virtudes mais o orgulho, e aqui todos os pecados menos o orgulho. É isso que ele está falando, né? Então, puxa um carro com todas as virtudes menos a humildade, ou com todas as virtudes mais o orgulho, e num outro carro você junta todos os pecados mais a humildade, ou todos os pecados menos o orgulho. E numa corrida espiritual, esse outro carro aqui vai ganhar. Esse aqui vai ganhar. Vencerá a corrida. Preste atenção no que ele está falando. Isso é maravilhoso, porque isto é a verdadeira revelação cristã. Isto é a verdadeira revelação cristã. Não é o cumprimento da lei. Porque o cumprimento de todas as leis, espirituais, religiosas, enfim, né? A tradição é você lutar contra todos os pecados. E você tentar ter todas as virtudes. Mas o que interessa é uma coisa só, que é a humildade. E você abrir mão do orgulho. E tanto é que o João Crisóstomo, para deixar bem clara a doutrina cristã, no princípio, no início de tudo, ele falou: é só isso que interessa. Você pode juntar todos os pecados com a humildade, isso vai vencer a corrida espiritual. Enquanto que um outro carro com todas as virtudes, sabedoria, coragem, temperança, fortaleza, castidade, caridade, por que não? Vai perder. Esse aqui vai perder a corrida. Você entende a força desse testemunho? Você entende a força desse ensinamento do João Crisóstomo? Agora chega hoje para um padre cristão ou para um pastor cristão e vai perguntar sobre isso para ele. Ele vai negar, porque esse pessoal não pode falar que só a humildade resolve. Porque se falar que só a humildade resolve, para que precisa de igreja? Para que precisa daquela lavanderia moral? Para a pessoa ficar lá se arrependendo de tudo quanto é detalhe da vida, enquanto que o principal passa, né? Como disse Jesus, aliás, né? Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Ou seja, vocês estão atrás de coisas que não interessam, detalhes que não importam. E ele dá vários exemplos. A história do fariseu e do publicano, entre outros vários exemplos. Em que basta uma pessoa confiar em Deus, ter humildade e acreditar na salvação, que ela vence a corrida. E todo o pessoal que está querendo se ensoberbar por outras razões, né? Sem a humildade, ou seja, com orgulho, eles perdem a corrida espiritual. Tá bom? Então, para mim, está bem claro que a patrística tinha, né, por esses exemplos que eu dei, né, do Moisés o Negro que falou isso aqui, né, ou do próprio Crisóstomo, ou até você vai para o que o Paulo falou, ou o próprio Jesus Cristo. Para mim está claríssimo, claríssimo que a humildade sempre foi reconhecida como a rainha das virtudes, ou a primeira das virtudes. Na sua simplicidade, resolvia todos os problemas. E isso foi abandonado pela tradição, justamente porque a tradição não quer ensinar a simplicidade da salvação, mas só quer complicar mais e mais e mais para deixar os seres humanos prisioneiros da mentira, como aliás está escrito na Bíblia também. Tá bom?
Essa foi a explicação por hora. Agradeço a todos que tenham assistido até aqui e peço que vocês coloquem suas dúvidas nos comentários do YouTube, mandem por e-mail ou mensagem no grupo do Discord, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.